Olá, tudo bem? Professor Juscelino Aquino, de Literatura. Se você está assistindo essa aula, isso quer dizer que você fez a escolha pelo melhor curso, o nosso curso Replay. Venha com a gente. Na aula de hoje, nós trabalharemos a continuidade daquilo que deixamos na nossa última aula. No nosso último encontro, nós temos falado sobre os gêneros literários e a forma como essas espécies de trabalho se agrupam dentro desses três gêneros. Vimos que as espécies como o soneto, o haikai, a ode, o idílio, todos eles são espécies de um gênero que é pautado pelas emoções, o gênero lírico. Dissemos na aula passada que o outro gênero, o épico narrativo, aquele que tem personagens, que tem enredo, tem clímax, tem desfecho, aquele em que os personagens podem ser esféricos, que tem um narrador em primeira ou em terceira pessoa. Lembrando, os personagens podem ser esféricos, numa descrição física e psicológica, ou pode ser personagens planos, que são uma descrição um pouco mais rasa e menos aprofundada. Esses textos do gênero épico-narrativo, que o homem sempre gostou de contar histórias, podem ser agrupados da seguinte forma. Na aula de hoje, trabalharemos as espécies do gênero épico-narrativo. Ok? Vamos lá? Está vendo aí na sua tela? Nós temos aí, então, dois trabalhos. Um livro de Gabriel Garcia Marques, que é um autor ganhador de Nobel de Literatura, e um outro contista, que é um outro romancista, mas que nesse caso vamos falar dele e de um conto seu, que é o José Maria Eça de Queiroz. Conto e romance são espécies do gênero épico-narrativo, porque ambos, tanto o conto quanto o romance, têm personagens, eles têm enredo, eles têm clímax, eles têm desfecho. A trama, os personagens que se envolvem, eles têm uma trama. No livro de Gabriel Garcia Marques, esse que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com o livro 100 Anos de Solidão, tem nesse trabalho um romance, uma narrativa longa. Isso é um romance. O romance de forma oposta em relação ao conto, são diferentes pela estrutura. Mesmo que contem com os mesmos elementos, o romance é uma narrativa longa e complexa. O conto é uma narrativa curta, com uma brevidade. Os personagens são resumidamente descritos. A trama é muito enxuta. Daí o número reduzidíssimo de páginas de um conto em relação a de um romance. Sem dúvida, a estrutura é o que diferencia. Aqui temos os dois extremos. É claro que podemos ter também um intermediário, nesse caso, a novela. Mário de Sá Carneiro, um importante escritor português da primeira geração modernista, pode ser enquadrado. Se o conto é o menor das narrativas e o romance é maior, a novela eu posso chamar, com uma carga dramática muito maior, daí ela ser chamada assim, de novela, ela é um intermediário entre o menor conto e o maior romance. Essa mesma novela, às vezes com um número enorme de personagens, é uma novela. Diferente é a crônica, que também pertence ao gênero épico-narrativo, mas faz referência a um fato do cotidiano. A crônica é uma fotografia de um momento do cotidiano. Ela está relacionada geralmente a um fato, mas é um texto que tem uma plasticidade interessantíssima. Apesar de ser um relato de um fato ocorrido, de um fato cotidiano acontecido, a crônica, por exemplo, ela goza de uma habilidade na produção na hora do texto, o que dá um sabor diferenciado para a crônica. Mas a sua conexão com o tempo, daí o nome crônica, cronos, ela é relacionada ao tempo em que ela foi produzida, e o distanciamento do fato ocorrido com o decorrer do tempo vai tirando certo sabor da crônica também. Percebemos também que esses elementos, espaço, enredo, clímax, desfecho e personagens podem ser muito diferentes. Podemos até ter animais como personagens. É isso que acontece, por exemplo, nas fábulas. Temos aí uma fábula, a formiga e a cigarra. Essa é uma característica maior de uma fábula. Além de ela também transmitir uma informação. A fábula também tem uma função epistemológica, edificante. Ela faz com que você aprenda uma lição ou tenha um fundo moral. A formiga e a cigarra, por exemplo, fala muito bem dessa relação do trabalho. A formiga, que trabalha o ano inteiro. A cigarra, que só dança e só canta, na verdade. Quando vem um momento difícil, representado pelo inverno, quem está preparado é quem trabalhou. Como se passasse uma mensagem aos pequenos, uma mensagem edificante da importância do trabalho e de se preparar para momentos difíceis. Do mesmo modo, só que recebe um outro nome, é o apólogo. Também conta com personagens fabulosos, só que nesse caso do apólogo não são animais, e sim são objetos.
E o exemplo nosso aí é a agulha e a linha de Machado de Assis. Essas aí são algumas espécies do gênero épico-narrativo. Não podemos também deixar de falar do terceiro e grande gênero dramático. Essas máscaras elas eram utilizadas no passado para dar ênfase ou expressar a um público maior ou que estivesse a grandes distâncias da sensação, do momento, daquela representação nas peças de teatro. O teatro, por exemplo, também tem algumas espécies. Então, hoje nós trabalharemos o gênero teatro, o gênero dramático, o teatro. O texto Temos aí algumas espécies. Tragédia, comédia, tragicomédia, farsa e auto. São algumas espécies do gênero dramático. Nós sabemos que o gênero dramático, o texto, tem toda uma marcação especial. As rubricas são textos, por exemplo, que indicam a alternância da fala das personagens. Ou temos as rubricas que marcam justamente a atuação que vai ser feita pelos atores, o que eles devem executar, a horas que devem entrar, a forma como devem se sentar, que hora a música se inicia, a cortina que se fecha ou que se abre. Nesse momento entra fulano, as rubricas. São uma espécie de textos injuntivos, que dão comandos que não serão falados, mas sim executados pelos atores ou por todos aqueles que compõem a peça de teatro. Nós temos aí algumas espécies. A tragédia, uma das mais conhecidas do mundo, sem dúvida, é Romeu e Julieta. Todo mundo acredita que Romeu e Julieta é um romance, mas não é. Aqui esse conhecimento popular sobre romance, onde na verdade é uma tragédia que as famílias inimigas, os Montecchio e os Capuleto, acaba proibindo o relacionamento de dois jovens. A forma como termina, tragicamente, os dois morrendo e se juntando apenas na morte, isso é comovente, Então, a representação de um sofrimento, uma tragédia. Essa é a ideia, da tragédia. E Shakespeare, o famoso autor da tragédia Romeu e Julieta, também Shakespeare é autor da famosa Otelo, uma peça em que os ciúmes do Mouro Otelo em relação à sua esposa Desdémona acaba tragicamente. Se uma das funções da tragédia é justamente causar o terror, a comédia é provocar o riso. O riso, seja ele bufão, seja uma comédia pastelão, provocar o riso, essa é a ideia. Aborda os fatos do cotidiano, temas alegres, ironia, riso, crítica de costumes. Você se vê identificado justamente nas peças de teatro, nas comédias. Temos aí exemplos, comédias da vida privada de Luiz Fernando Veríssimo. A tragicomédia é uma mescla das duas, a farsa e o auto. O auto é um dos mais conhecidos desse gênero. O auto é uma espécie desse gênero. Temos autos bons, como o Auto de Natal Pernambucano, que também tem um nome de Morte e Vida Severina. Temos o Auto da Compadecida, o Auto da Barca do Inferno. Auto é uma peça de teatro. Elas são alegóricas. Não entendi. O que seria alegórico? O Auto tem personagens que representam um todo maior do que em si mesmo. Para dar exemplos do Auto da Barca do Inferno, nós temos um cenário em que um anjo conduz um barco que vai para o céu e um diabo, com seu ajudante, conduz o barco que vai ao inferno. As pessoas que vão chegando, elas representam uma comunidade, um grupo, um segmento. Elas são uma alegoria. O primeiro que chega nessa peça é o fidalgo. Ele representa, ou ele é a alegoria dos tiranos, daquelas pessoas que acham que são melhores do que outras aqui na Terra. Ele representa todos os soberbos. Ele é a alegoria da soberbia. E aí, é claro que o desfecho desse personagem, já que o alto tem essa função, além de alegórico, o alto também é edificante. Ele condena esse tipo de comportamento. E o nosso personagem, Fidalgo, nessa peça, Alto da Barca do Inferno, acaba sendo condenado ao inferno. É uma forma que Gil Vicente encontrou para condenar nessa peça esse tipo de conduta. É assim que o alto, por exemplo, foi utilizado, inclusive no século XVI, no século XVII, por Anchieta, aqui no Brasil, no século XVI, aqui no Brasil, por Anchieta, para doutrinar ou catequizar os índios dentro do propósito cristão católico. Nós teremos, por exemplo, nos autos, nessas peças de teatro, nessa específica do Alto da Barca do Inferno, personagens como o Onzeneiro, que é um personagem que cobra dinheiro a juros, condenando, por exemplo, todas as pessoas que exploram outras. Na peça de teatro, ele condena os falsos religiosos, já que um padre é condenado ao inferno.
Nessa mesma peça, um inocente, que é o parvo, vai para o céu. E aqueles que morrem na defesa da fé, como é o caso dos cavaleiros cruzados, vão para o céu também. Esse anjo, nessa peça, ele é sisudo, zangado, representação ou alegoria que a porta do céu é estreita. Esse diabo dessa peça, ele é alegre, ele é simpático e convidativo. Ele representa, por exemplo, que o inferno ou o pecado, ele é atraente e sedutor. É justamente esse o papel do alto. Ele é uma peça, ele é religioso, ele é alegórico, ele também é edificante. Como se transmitisse a vocês uma mensagem. Ele tem essa função de construir algo positivo naquele que é espectador. É assim, por exemplo, no Alto da Compadecida, que também tem um julgamento religioso, onde lá também condutas são julgadas. Algumas são condenadas ao inferno, outras são absolvidas e outros voltam até para a terra. Lá no Alto de Morte de Vida Severina, no Alto de Natal Pernambucano, do João Cabral de Melo Neto, que também é um alto, temos a alegoria do nascimento de Jesus, onde aquele menino pobre representa o nascimento do Cristo, do menino Deus. Onde nós temos, por exemplo, naquelas pessoas que vêm visitar o menino, a alegoria dos 3 reis magos, que a simplicidade dos presentes trazidos pelas pessoas humildes que trazem para aquela criança que acabou de nascer, representa em oposição à alegoria dos presentes que Cristo recebeu também. Nós temos então dentro do alto essa finalidade, é uma peça alegórica, religiosa, com a finalidade edificante. A farsa goza de algo parecido do alto, com exceção da religiosidade. A farsa critica a sociedade e seus costumes. É um tom caricatural, conhecidíssimo como a farsa de Inês Pereira. Tudo que se disser sobre o alto se diz sobre a farsa, com exceção da religiosidade. Também é edificante, também tem um fundo moral e onde os personagens são alegóricos. Galera, essa foi a nossa segunda aula sobre gêneros literários. Quero deixar você um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Continue acreditando que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Sucesso!